A graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te ilumine, te fortaleça e transforme o seu viver. Mais uma vez, louvamos a Deus por todos os feitos, pelas maravilhas e por tudo que Deus tem feito por nós. Nós só temos que agradecer, pois Deus tem nos ajudado sempre, a todo momento, a todo instante. Amados, nesta noite reunidos aqui, minha família, fazendo deste lugar um altar, Amém, Deus. Buscando a Deus de todo o nosso coração, e também nos unimos a você que está aí do outro lado, através da fé. Lembro que em algumas vezes Paulo, ele mencionava essas coisas, dizendo que ainda que ausente fisicamente, mas presente pela fé, ele se unia à igreja. Ausente fisicamente talvez eu esteja, mas pela fé nós estamos unidos em Cristo Jesus. Amém? Então vamos orar, vamos colocar diante de Deus a nossa vida, os nossos pensamentos. Vamos pedir ao Senhor para nos fortalecer, nos ajudar. Vamos pedir a Deus que esta noite seja iluminada, não só esta noite, mas como todos os dias da nossa vida. Porque só Deus tem o poder de iluminar, de fortalecer, de sustentar, de proteger, de nos abençoar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, amado, santo, Deus de poder, de maravilhas, entramos na Tua presença em oração nesta noite, Pai. Sabendo, Deus, que Tu és aquele que nos sustenta, que nos ampara, que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos mantém a todo tempo, Senhor, e nos sentimos seguros, pois temos o Senhor em nossa caminhada. Sabendo, Pai, que nos sentimos protegidos e salvos, porque nos sustentamos pela Tua mão forte e poderosa. Deus amado, sabemos que o Senhor não vai falhar, o Senhor não dormita, o Senhor não vacila, o Senhor não se distrai. Da mesma forma que o Senhor protegeu Israel no passado, da mesma forma onde o Senhor livrou, o Senhor deu vitória, Pai, dos dias de hoje, é a mesma coisa. O Senhor é o Deus que cuida, que livra, que abençoa os teus filhos, os teus servos. Deus, aqui estamos, Pai, em oração, em clamor no Teu santo nome, pois o Senhor nos ensinou que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. Então, Senhor, nós cremos, Pai, que nós pedindo ao Senhor, o Senhor nos dará, pois está escrito: qual o pai que o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra em troca? Pai, assim diz a Tua palavra. O Senhor não dá trocado. O Senhor não é um Deus de bagunça. E nesta noite queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, todas as lutas que temos passado. As dúvidas, receios, medos, fraquezas. Pedimos, Pai, fortaleça a Tua igreja, aviva a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, toca com o Teu poder, desfaça com todo o laço do inimigo, Pai, todos os dados inflamados que caia por terra. Deus, tira do coração toda a fraqueza, a dúvida, tira do coração, Deus, tudo que não provém do Senhor, qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento de fraqueza, de derrota, de aflição, de agonia. Deus, lança por terra tudo mal, toda maldição lançada contra o Teu povo, contra a Tua igreja, maldições lançadas através de palavras de ruína, palavra de falência, palavra de destruição, palavra de vergonha, palavra de humilhação. Deus, seja lançado por terra, Pai. Anulamos todas as maldições dirigidas, Deus, para a nossa vida, Pai, que sejam anuladas, que caia por terra, pois a Tua palavra diz, Deus, que aqueles que nos abençoarem serão abençoados, mas aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados, pois a Tua boa mão está por nós, está conosco, Pai, Deus, para nos livrar de todo mal, pois a nossa confiança está em Ti. O Senhor é a âncora de segurança para a nossa vida, o Senhor é o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza. Sabemos, Pai, que o inimigo, ele não pode com os Teus filhos, ele não pode com os Teus. Colocamos em Tuas mãos. Eu entrego, Pai, nesta noite a luta deste meu irmão,
a luta desta minha irmã, que talvez tenha sido tão difícil, e eu te peço, Pai, transforme em milagre. Ó Deus, dê a vitória ao teu povo, à tua igreja, Senhor, pois colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus de maravilhas. Queridos, que bom que mais uma vez eu me sinto feliz pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder falar com Deus, de poder orar, de poder se expressar diante do Senhor. É um tempo inegociável. Nós não podemos negociar com nada este tempo. Nós temos que separar este tempo de forma precisa, perseverante e com muita consistência, que nada, absolutamente nada, irmão, possa roubar este tempo. Não seja as ameaças do mundo, a fraqueza humana, não deixa nada roubar o seu tempo com Deus. Não permita isso, não negocie. Lembra de Daniel? Daniel alcançou bom êxito, Daniel alcançou a resposta. Daniel, ele foi honrado por Deus ao ponto de Deus tapar-lhe a boca dos leões para que não o devorasse. Mas Daniel não negociou o tempo que ele tinha com Deus. As 3 vezes que ele sempre se colocava de joelho em oração, assim ele continuou, mesmo diante de um decreto, mesmo diante de ameaça, ele continuou com a sua posição com Deus. Então continue, irmãos, continue com a sua posição de devoção, de comunhão, de gratidão, de atenção, de perseverança, de insistência com Deus a todo tempo. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma grandiosa. Deus abençoou a Daniel de forma tremenda e Ele também abençoará a tua vida. Amém? Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Eu quero compartilhar algo que Deus me mostrou hoje. E eu tenho certeza que Deus também vai abrir os teus olhos. Amém? Amém. Queridos, pega a sua Bíblia em tuas mãos, abra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, no capítulo 16 e no versículo 17. Amém? Livro de 1 Samuel, capítulo 16 e no versículo 17. Você que está com a sua Bíblia aí próxima de você, na sua estante ou algum lugar da sua casa aí, pega a sua Bíblia. Vamos acompanhar juntos essa leitura em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus irá agir de forma sobrenatural na sua, na minha, na nossa vida. Amém? Então, diz assim: a santa, poderosa, infalível, inerrante, absoluta, verdadeira, iluminada palavra de Deus para a tua vida, para a nossa vida. E Saul respondeu aos seus criados: me busquem, pois, um homem que toquem bem e me tragam. Então um dos criados respondeu dizendo: eis que eu tenho visto a um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar bem, e ele é talentoso, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em suas palavras, formoso de aspecto, e o Senhor é com ele. Amém. Este versículo, amados, este versículo. Vamos orar ao Senhor. Vamos, através dessa oração, pedir que o Senhor ilumine o nosso ser, que os nossos olhos se abram para a boa e perfeita vontade e palavra de Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado, mais uma vez recorremos ao Senhor através da oração. Mais uma vez suplicamos no Teu nome, Jesus, a Tua ajuda, o Teu socorro. E neste momento, Pai, para entendermos, para compreendermos e recebermos a Tua palavra, Senhor. Lembra, Jesus, que Tu disseste aos discípulos que o Senhor revela os Teus segredos aos pequeninos, aos Teus filhos, aos Teus servos. Aqueles que humildemente se colocam de prontidão para Te ouvir, para receber. Então fala conosco, pois a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é poderosa para transformar, para avivar.
Oh Deus, a tua palavra é o alimento puro e verdadeiro para a nossa vida. Então use a tua palavra que sejamos renovados, fortalecidos e abençoados nesta noite em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, diante desta palavra de Deus, eu trago um tema para a mensagem. O tema da mensagem é: Deus é contigo. Deus é contigo. Talvez você pense assim, mas pastor, é uma pergunta. Deus é contigo? Deus é comigo? Irmãos, talvez você saiba responder esta pergunta, ou até mesmo os outros que te vê pode até contemplar em você a presença de Deus e dizer: Deus é com aquele homem, Deus é com esta mulher. Porque naqueles dias, algo que me chamou muita atenção nessa palavra, irmãos, foi algumas características de Davi. Então a palavra do Senhor diz que Davi, ou seja, Saul mandou chamar uma pessoa, um homem, onde tocasse bem a harpa. Porque Saul estava atormentado por um espírito mau. Desde que a presença de Deus saía, desde que a presença de Deus saiu da vida dele. Então, a partir de então que a presença de Deus se afastou de Saul, o espírito mau encostou e ele passou a ser atribulado, atormentado, e ele procurava uma pessoa para tocar bem a harpa, para ver se aliviava o seu coração e a sua vida. Então a palavra do Senhor diz que diante da procura de Saul, uma pessoa chegou para o rei e disse assim: rei, tem um, eu conheço um, é um dos filhos de Jessé, ele toca muito bem, mas eu vou falar para o rei quem é este homem, este filho de Jessé, como ele é, o que ele é. Então aqui veio as características e diz assim: ele sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em suas palavras, formoso de aspecto, e o Senhor é com ele. Irmãos, olha, esse texto mexeu muito comigo. A palavra do Senhor traz algumas características da vida de Davi. Um homem valente, ou seja, corajoso. Um homem corajoso. Irmãos, Deus ele procura homens e mulheres corajosos. Corajosos. Mas coragem de quê, pastor? Irmãos, se nós formos ver e observar a história de Davi, é coragem suficiente para fazer o bem. Nós observamos que no mundo, nos dias de hoje, poucas pessoas têm coragem de fazer o bem. Poucas pessoas têm coragem de fazer o bem, de lutar pelo próximo, de estender a mão, de ajudar, ou de fazer algo que realmente traga a diferença. Então poucas pessoas têm a coragem de fazer o bem, como Davi teve a coragem, a ousadia de enfrentar Golias e livrar a afronta de Israel. Então não é coragem para correr e fazer as coisas erradas. Não é coragem para desafiar, para ser arrogante, truculento, não é isso. Tem pessoas que confundem as coisas. Nós precisamos ser corajosos e desafiar as coisas e correr, muitas vezes no sentido oposto. Nós não podemos fazer isso, amados. Nós temos que ter coragem para fazer o bem, para praticar o bem, para cumprir, para honrar o nome do Senhor, para demonstrar a presença de Deus em nossa vida. E para demonstrar a presença de Deus em nossa vida, nós precisamos ser muito corajosos. Então, amados, a primeira coisa é ser corajoso, valente. Lembra que Deus, ele chamou Gideão
e disse: Gideão, homem valente, ou seja, homem corajoso. E Gideão falou assim: mas Senhor, eu não sou corajoso, eu estou me escondendo dos midianitas, eu não estou querendo que os inimigos me vejam, eu estou aqui malhando o trigo no lagar, totalmente num lugar impróprio, porque eu estou com medo dos inimigos. Mas você sabe o que Deus identificou em Gideão? Foi a coragem e valentia para fazer o que é bom. Irmãos, a coragem e valentia para fazer o que é bom. Por isso ele estava ali no lagar, malhando o trigo. Então ele falou mais uma vez para ele: homem valente, Deus é contigo. Deus é contigo, porque Deus é com aqueles que praticam o bem, irmãos. Deus é com aqueles que são bem intencionados. Deus é com aqueles que têm um pensamento puro, pensamento de fazer o que é bom, o que é justo, tá? Então Deus é com estes. Primeiramente, Deus ou melhor, característica de Davi, homem valente. Segundo, vigoroso, que significa ser forte. Lembra que a alegria do Senhor é a nossa força? Nós precisamos ser fortes, irmãos. Precisamos ser fortes, ter força. Força suficiente para lutar. Lembra que a palavra de Deus diz aqui que ele é homem de guerra, ou seja, ele era homem disposto, disposição, força para lutar. Nós precisamos ser fortes para lutar. No mundo existem as lutas, existem os momentos difíceis e nós somos o povo de Deus. O povo de Deus é um povo forte. Amém? O povo de Deus é um povo forte, irmãos. Precisamos ser fortes. Forte para enfrentar as crises da vida, a pandemia, a doença, a enfermidade, para enfrentar os problemas que surgem diariamente. Nós temos que ser fortes, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós temos que ser fortes, porque Deus se agrada dessa força. Força para lutar e vencer. Força para mudar a situação. Força para trazer as vitórias que precisamos. Porque Deus estará contigo. Lembra o que Deus disse para Josué? Eu volto também para falar de outros exemplos que Deus disse, como Deus disse para Josué no livro de Josué, no capítulo 1. Deus disse assim para Josué: Josué, ser forte. Seja forte e corajoso. Ou seja, os mesmos atributos que havia em Davi, Deus quis que viesse a existir também na vida de Josué. Ele diz assim: ser forte e corajoso, ou seja, seja vigoroso e seja valente, porque eu serei contigo. Amém. Você viu como Deus foi com Davi? Deus também poderia ser com Josué, mas se Josué demonstrasse a sua valentia e o seu vigor, ou seja, a sua coragem e a sua força, coragem de lutar contra os inimigos, de combater o mal, de fazer o que é bom. Irmãos, nós somos o povo de Deus, nós temos que fazer o que é certo, o que é bom, porque Deus estará do nosso lado. Amém? Amém. Deus estará do nosso Glória lado. a Deus. Sim, Jesus. Prudente em suas palavras. Irmãos, isso é tão importante nos dias de hoje. Prudência nas palavras, ou seja, nós temos que ser cautelosos, irmãos, para falar. Chegaram para Saul, para o rei, e falou: olha rei, este homem, este Davi, ele é prudente nas palavras, ou seja, ele tem cuidado em falar, ele não fala qualquer coisa, né? Como podemos dizer nos dias de hoje, não fala qualquer abobrinha, não joga a palavra fora. Quantas pessoas aí falam cada besteira, irmãos, depois que fala não tem mais jeito, não tem a cautela, o cuidado de falar com os outros, magoa as pessoas, fere as pessoas e fere a si mesmo. Depois que você lança a palavra, muitas palavras de maldição, palavra de derrota, palavra de fracasso. Tenha cuidado com o que sai da tua boca, tenha cautela, sejamos prudentes no falar, irmãos. Quantas pessoas não pensam antes de falar, não tiram da palavra de Deus a orientação devida para que você possa transmitir ao próximo a palavra.
Queridos, tenham muito cuidado. Amém, Jesus. Então o rei queria saber quem era Davi, então foi falando sobre Davi. Olha, homem valente, homem vigoroso, homem de guerra, homem que está disposto a lutar. Um homem também que tem muita cautela com as suas palavras. Irmãos, e olha, por último, deixou o que é mais precioso. Deixou o que é mais relevante na vida de uma pessoa. E ele disse assim, olha, e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Por isso Davi transmitia um bom aspecto, uma boa aparência. Irmãos, olha, pouco importa o que Davi tinha ou não tinha, porque nesse momento Davi, ele não tinha muita coisa. Ele era pastor de ovelhas. Ele era muitas vezes humilhado, desprezado pelos outros, mas ainda assim as pessoas sabiam que Deus era com Davi. Ainda assim ele era formoso na sua aparência. Tem pessoas, irmãos, que a sua aparência não é formosa porque anda de murmúrio pela vida. Tem pessoas que a sua aparência não é formosa porque é mal-humorados, mal-humoradas. Tem pessoas que não é formoso na aparência, as pessoas contemplam a face da pessoa e não vê Deus, não enxerga nada positivo, não enxerga luz, não enxerga alegria, não enxerga felicidade. Irmãos, muito cuidado, porque quando o Senhor é conosco, aquilo que é de tristeza, aquilo que é de dor, de sofrimento, tudo muda. A aparência é transformada. A aparência é transformada em um bom aspecto. Aleluia, Jesus. Deus, Ele aformoseia o nosso semblante quando a presença de Deus é real no nosso coração. Amém. Formoseia o nosso semblante. É um semblante de alegria, é um semblante de segurança, é um semblante de pureza. Mas quando, irmãos, a presença de Deus está longe, tudo é diferente. A presença, olha, a diferença de Saul. Saul estava totalmente perturbado, atribulado, porque perdeu a presença de Deus. Então, queridos, olha, o mais importante não é simplesmente você detectar que Deus é contigo, mas o reconhecimento de os outros olhar para você e falar, ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, não pelo que você tem, foi o que foi reconhecido em Davi, não pelo que ele tinha, não pelo que ele era, mas as pessoas sabiam que havia algo diferente em Davi. A presença de Deus estava com ele, as pessoas sabiam disso, porque em meio às circunstâncias, ele era formoso, ele era valente, ele era forte. Irmãos, tomamos aqui essas características que venhamos viver como Davi viveu. Venhamos viver com essas características, que as pessoas possam identificar em nossa vida a presença de Deus. A presença de Deus pela sua força, pela sua coragem, pela sua disposição de lutar, e pela presença de Deus que é real e verdadeira na sua vida. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós, para a nossa vida nesta noite. Deus falou muito comigo e eu tenho certeza que Ele falou contigo também. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai querido e amado. Senhor, existem momentos na vida do ser humano que nós precisamos de uma palavra como esta, Pai. Porque nas circunstâncias da vida, Senhor, nos momentos tão difíceis, muitas vezes nos enfraquecemos. Muitas vezes deixamos de perceber, Senhor, quem verdadeiramente somos, Pai. Quem realmente somos e o que nós devemos contemplar em nossa vida. De saber como Davi ele se enxergava, como ele tinha autoestima de declarar o quanto ele podia fazer, porque a presença do Senhor era real e verdadeira em sua vida. Assim também, Pai, Davi ele disse para o rei, olha rei, eu enfrentei o urso, eu venci o urso, eu lutei contra o urso, lutei também contra o leão e prevaleci, eu vou prevalecer também contra esse gigante. Oh Pai amado, nos ensina até essa mesma disposição que Davi teve,
a saber, Senhor, que Tu, Senhor Deus Todo-Poderoso, é presente em nossa vida, e que as pessoas, Senhor, verá a Tua santa presença em nós, Pai, pelo nosso aspecto o nosso aspecto positivo, no aspecto de tristeza, de murmúrio, de fraqueza, de dor, de sofrimento, não, independente das circunstâncias. Lembra, Senhor, que nas circunstâncias naqueles dias não estava, Deus, não estava muito boa. Saul estava até atormentado pelo espírito maldito, Israel estava sendo afrontado por um Golias, por um gigante, mas Davi estava ali de forma positiva: rei, eu vou contra esse gigante, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse incircunciso? Quem é este gigante para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse problema para ser maior do que o Deus que está conosco? Assim nós devemos pensar, irmãos, assim nós devemos pensar, porque existe um Deus grande conosco, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos dá vitória, um Deus que abre portas, um Deus que nos coloca para cima, um Deus que vai estar do nosso lado quando você se mantém forte, valente, corajoso, disposto a lutar. E também, irmãos, olha, acima de qualquer coisa, tenha comunhão com Deus, busque a Deus. Busque a Deus, tenha comunhão com Deus, com a sua palavra. Não negocie o tempo de Deus na tua vida, jamais, porque Deus dará grandes vitórias, como deu a Davi, como deu a Josué, como deu a Abraão, como deu a Isaac, como deu a tantos quantos que ele estava com a mão sobre a vida deles, assim como o Senhor está com a boa mão sobre a nossa vida. Senhor Deus, Pai querido, tomamos posse desta palavra, nos ajuda, Senhor, norteia os nossos caminhos, firma os nossos passos para que venhamos caminhar seguros, nos ensina, Pai, o teu proceder, para que não venhamos errar, para que não venhamos, ó Deus, dar lugar ao inimigo, ó Deus, jamais. Nos fortaleça sempre, Senhor, e nos livre de todo mal. Deus, eu coloco a igreja em Tuas mãos, eu coloco a vida do meu irmão, da minha irmã em Tuas mãos, Senhor. Livra todos eles de todos os males, dos perigos, livra de toda seta maldita, livra de todo levante de Satanás, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a todo proceder e decisões importantes na vida, seja pautada segundo a Tua vontade, Pai. Te agradecemos, Deus. Eu coloco em Tuas mãos a igreja, ó Deus, fortaleça cada coração para que neste domingo esteja conosco, de forma presencial, Senhor, naquele grande culto, em nome de Jesus, que será uma grande bênção. Abençoa os dizimistas, abençoa também os ofertantes, ilumine o nosso ser, nos dê um final de semana abençoado, iluminado pelo Senhor, feliz pela Tua presença. Assim tomamos posse e recebemos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que esta palavra possa iluminar o seu ser, possa servir, né, para te encorajar durante essa semana e sobre toda a sua vida, tá? Que Deus te abençoe. Olha, neste domingo um grande culto e espero por todos vocês em nome de Jesus. Beijo no teu coração, fique na paz de Cristo.